Olá pessoal, iniciando mais um programa Roda de Amigos e num clima assim altíssimo astral, porque vários causos, né, já foram colocados aqui, nós já falamos um pouco, relembrando muitas coisas. Isso por conta, evidentemente, dos nossos dois convidados mais do que especiais. Um deles é o Cirilo Braga, que é cronista e também memorialista. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Cirilo. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui com você e a alegria com o Bertinho, que é um testemunho ocular de uma parte importantíssima da história de São Carlos. É um arquivo vivo, né? É. E o outro convidado, não menos especial, que é o Alberto Ivo de Medeiros. Quem não o conhece, ao falar esse nome, o Bertinho, assim, automaticamente a gente já diz o Bertinho da Abasc. É o ex-diretor, praticamente começou lá desde garoto, eu lembro um pouco da história. Anos. Enfim, 15 anos, lembro de história contada, evidentemente. Enfim, criador do baile jeans, a gente fala nesse baile até hoje e tantas outras promoções. Bertinho, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço e é um motivo para mim de satisfação, porque eu tinha lambreta, você deve lembrar, e eu levava na lambreta sempre, o seu Carmen, ele adorava andar de lambreta. O seu Carmen era o atual presidente da Abasc na época. E provedor da Santa Casa. E provedor da Santa Casa. Eu ia buscar ele todo dia às 11h30. Mas eu quero adiantar para você que muitas e muitas vezes eu levei o seu pai depois da reunião para a casa de lambreta. Muito bom, porque essa era uma época que os alfaiates participavam da Abasc, da diretoria, enfim, do dia a dia da Abasc, aquele trabalho que era muito colaborativo, não é, Cirilo? O pessoal colaborava, gostava, ia, vestia a camisa. E meu pai, como alfaiate, fazia parte desta diretoria. Meu caro Cirilo, o senhor é memorialista há quanto tempo? Pois é, praticamente a minha trajetória no jornalismo aqui de São Carlos foi assim, porque, olha, em 84, vão 40 anos, eu lembro disso, não, eu tenho registrado isso, que eu escrevi uma crônica sobre a Escola Paulino Carlos, intitulada A Velha Escola. Então, eu fazia 6, 7 anos que eu tinha deixado de ser aluno da Paulino Carlos, já estava falando um pouco de nostalgia da escola. Então, o Vilela Braga, que era vereador, me fez uma moção de congratulação destacando isso. Um jovem de 20 anos falando já de memórias. Falando de memórias. Mas começou aquela coisa da preservação dos grandes prédios, enfim, que era bonito, porque são bonitos ainda até hoje, né? Então, aí a memória urbana tem muito da vivência das pessoas, do sentimentalismo. Tá? História é o registro daquilo que aconteceu e a memória é aquilo que a gente não quer esquecer, que a gente quer guardar. Então é isso, a memória sempre dos fatos mais relevantes para a gente e como a gente viu o mundo naquela época. Por isso todo mundo tem saudade, porque nos momentos até de conflito, de dificuldade, o passado é um lugar seguro para a gente voltar no que foi bom. Essa é a minha... Para se apoiar ali, se ancorar um pouquinho, né? É bacana isso daí. Robertinho, eu dei aqui, eu falei assim que você começou na Abasc desde garoto e foi um fato, pelo que eu me lembro das histórias, história não, enfim, do que o pessoal contava, meu próprio pai, enfim, que você apareceu. Um dia você visitou a Abasc lá, foi mais ou menos isso? Foi. De garoto, falei, eu quero trabalhar, estão me colocando para trabalhar, né? Eu tinha 15 anos, eu tinha perdido meu pai morreu em 53, eu entrei na Abasc em 7 de fevereiro de 54. Então eu completei esse lá ano. Lá se vão 70 anos, né? 70 anos. Eu completaria esse ano, né? Mas eu tive o prazer, porque é o seguinte, nós vivemos uma época em que o alfaiate dominava a cidade. Dos anos de 60 até 70, São Carlos tinha 126 alfaiatarias. Se você quiser, é que eu não tenho tanto tempo, mas eu falo, na Rua General quem tinha, na Avenida quem tinha, na Vila Prado quem tinha, eu conhecia todos os alfaiates, porque eu que fazia correspondência para... Você que fazia o meio de campo, então. Uma curiosidade, Bertinho, você falou da época dos alfaiates, época áurea, dos alfaiates, a Abasc, enfim, a Abasc chegou também a sediar
um encontro de alfaiates. Eu só não me lembro o porte desse encontro. 1900... Se era nacional, internacional, alguma coisa nacional. assim. Nacional. Em né? 1957, nós fizemos o primeiro Congresso dos Alfaiates do Brasil. Aí, como nós faríamos para acomodar, praticamente vieram quase 5.000 alfaiates do Brasil todo, né? Aí o que o E a rede hoteleira na época não comportava. E nós só tínhamos o Hotel Acácio, o Hotel Henrique e o Hotel Toscano, que nós requisitamos para os representantes dos alfaiates, veio do Brasil todo. Aí o Vicente Bota era deputado, ele arrumou em São Paulo, com o Departamento de Esporte, 1.500 colchões. E aí requisitou as escolas, Escola Normal, Eugênio Franco, Paulino Carlos, e distribuímos colchões e acomodamos os alfaiates. Só aquelas campanhas de guerra, né, Cirilo? guerra. Ô, Cirilo, a gente ouvindo falar disso, lógico que é legal, é muito bacana essa coisa da memória, enfim. E você, a gente está abordando a BASC, você teve assim, o teu primeiro contato com a BASC, mais ou menos quando, por conta de qual acontecimento? Foi naquele início dos anos 80, né? Quando eu comecei a namorar, né? A gente ia nos bailes, né? Os bailes de sábado, o baile da Aleluia, os bailes tipo... Os bailes não eram todos os sábados, né, Bertinho? Não, era todos os sábados. Usa o microfone. Eram todos os Todos sábados, sábados, mas eu fazia um sábado para jovem e os casais. Eu fazia o jantar dos casais. Era jantar dançante dos Jantar casais. dançante. Curioso que ele era pros o padrinho casais. do pessoal das redações, da molecada que ganhava muito mal. E ganhava ingresso para E entrar. ganhava. E ele era nosso padrinho, né? Era Todo nosso. mundo sem... Ô, Cirilo, foi sem- nessa época, mais ou menos, que você... Por volta de quantos anos você estava, mais ou menos? Eu estava com 19. Foi aquela época que já estava na imprensa. Eu comecei em 80. Você começou no diário. 80 no diário. No diário. Depois fui para o Correio de São Carlos, que eu fiquei muito próximo do Maceiia, naquela época. Agora, você falou da coisa da política. memória. São Carlos tem muitas pessoas, você ainda é jovem, evidentemente, o Barbano também, que é um guia hoje, né, que ele acompanha grupos justamente para esses patrimônios. Então, mas tem muita coisa assim da história que ele gosta muito, essa parte documental. Mas São Carlos tem outras pessoas com dedicação igual, né? Sim, tem um órgão que eu admiro muito o trabalho dele, é a Fundação Pro Memória, que reúne todo o acervo e a guarda do acervo histórico da cidade e faz também a difusão. Tem muitos livros para conhecimento da história. Eu acredito que quem vem para São Carlos, vem para morar, passar uma época aqui, tem que conhecer muita coisa da cidade através dos documentos históricos, né? E de relatos. Que o Pro Memória é muito rico, porque para você começar a gostar, você tem que conhecer. Sim, né? sem dúvida. Então, eu acho que é importantíssimo. É importante essa primeira visita, enfim, logo no início você ter esse contato para colher dados, né? Colher dados e ter a curiosidade de saber dos lugares, da memória. E além dos da testemunhos das pessoas, a gente teve também o Ari Pinto das Neves, professor Ari Pinto das Neves, né? Tem o Marco Bala também divulgando. O Marco Bala está por aí ainda. Tá, de vez em quando ele aparece, some, aparece de novo. Então, mas tem pessoas ainda dedicadas, né, ainda a preservar a memória da cidade e difundir. O principal é difundir. Eu acho que contar às novas gerações, como o próprio Bertinho faz, como foi São Carlos e como ela foi se transformando. Porque isso é a memória, é perceber como a cidade se transformou. Não é viver no passado, né? O passado serve de base, evidentemente. Para entender o presente, para entender. saber como é que se situa. Aliás, tem uma frase muito interessante, pichada no muro perto do edifício São Carlos, quando eu vim morar aqui. Eu vim morar no centro. Dizia assim, surpreender-se é começar a entender. Né? A frase de Ortega y Gasset. Né? Então, eu achei que aquilo eu fui percebendo a cidade. O professor Ari foi um estimulador, né, da vontade de conhecer mais sobre os prédios, os lugares. O próprio Braga, que você citou, era uma pessoa que se dedicava muito a isso. O Bertinho, fala, diga lá. Ele me indicou por aí na Casa da Cultura e eu fui lá durante quase 2 meses. Na Pro Memória. Pro Memória, para ver as fotos antigas, porque eu vivi bem antes do que ele. Então, eu me identifiquei, mais de 100 fotos que tinham lá, que eles não sabiam quem eram. Aí você acabou ajudando. Eu acabei indicando, né? Então eu ia lá toda segunda-feira, né?
ficava das 9 às 11 horas, por indicação do Cirilo, junto com a coordenadora e mais um lá, me mostrando as fotos. Acabou trabalhando. Robertinho, mas você não foi só a BASC, você não trabalhou só na BASC, você andou um pouco assim na área política também. Eu tive, né? Eu só para complementar, em 1972 eu prestei um concurso na Previdência e me colocaram em 17º lugar e 45, e os 20 primeiros escolhiam a cidade. E eu tive a felicidade de ser agente de Descalvado, Ibaté, Porto Ferreira, Dourado, Ribeirão Bonito. Eu era agente regional. E aí... Tinha um nome, qual que era? Fundo Rural. Fundo Rural, isso aí. E aí eu aposentei nessa região toda mais de 7 mil trabalhadores rurais. E aí eu tinha que alugar um prédio para funcionar. Aí o seu Carmen, o seu pai, que era presidente do conselho, não, você não vai sair daqui, então eu vou pagar aluguel para a BASC. Durante 12 anos em que eu fui agente do Fundo Rural, eu paguei aluguel para a BASC. Para poder funcionar. Para poder funcionar na secretaria, porque eles não me deixaram sair. Os trabalhadores rurais, o caminho para a aposentadoria era através do Fundo Rural. Tinha uma contribuição. Exatamente. E eu fiz uma pesquisa em todos os trabalhadores de Dourado, Ibaté, Ribeirão Bonito, Descalvado. A maioria de velhinhos não era casado. Eles viviam juntos, tinham filho, e aí eu promovi o casamento deles. No fim, eu acabei sendo padrinho de casamento de mais de... Chegou a fazer aquele casamento como acontece hoje? Isso, aquele casamento, exatamente. Eu fiz em Ibaté, eu fiz em Descalvado. A primeira versão, Miltinho, tá vendo? Do casamento comunitário. Comunitário da área rural. Porque se o velho morresse... Como é que a velha ia provar que era marido dela? Tinha que ser oficial. Tinha que ter uma documentação. Eu promovi o casamento na região toda. Ô Cirilo, uma curiosidade. Você, enquanto memorialista, você abriga todo esse conhecimento, documentos, enfim, é um acervo próprio? Você divide com alguém? Não, eu tenho um acervo próprio, fui reunindo com... a pesquisa em jornais, principalmente jornais, Sim. Acervo de jornais, a hemeroteca lá da Câmara. Então eu começava a procurar datas, né? Tanto que deu origem ao livro que eu produzi junto com a Promemória, com a Leila Massarão. Aquele que foi o lançamento ali, nós estivemos lá também. Isso, Calendário das Memórias. Então eu tenho um acervo que eu reuni e tem muita coisa que eu escrevi que eu ainda preciso publicar, né? Para deixar documentado também, né? Muita coisa que hoje está compartilhada em rede social. Inclusive a rede social eu acho interessante porque as pessoas fazem contribuições, vêm trazer mais Todo mundo comentários, participa, mais né? informações sobre o evento que estou tratando. Isso é importante. Eu esqueci um nome aqui, deixamos passar, o nome do professor, do escritor Otávio Carlos Damiano, que foi meu colega na Câmara e tal. Ele escreveu muito sobre a história da cidade, desde... Ele atua também, me parece, no Jornal Diário também, ou não? Diário, também, né? E foi o primeiro a documentar os bondes aqui em São Carlos, que circularam entre 1912 e 1962. O registro dos bondes. 72 acabou. 1962. E foi o primeiro a fazer um documentário sobre os bondes, o senhor Otávio Carlos Damiano. E tem um livro, ele tem, aliás, 2 livros, chama Caminhos do Tempo, que explicam o nome das ruas de São Carlos, a nomenclatura das ruas. O nome das ruas, a origem, né, do nome das ruas. Quem é o patrono. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com esse gancho aqui da origem dos nomes, porque determinada rua tem aquele nome, enfim, por aí, né, Cirilo? Voltamos já. You will have to answer to the children of the sky. Children of the sky. Oh.
inside you find a deeper love. E voltamos com o programa Roda de Amigos. O programa para nós aqui não terminou. A gente o papo aqui tá mil, evidentemente, mas nós fomos para o intervalo, aproveitando o gancho que o Cirilo havia nos dado a respeito dos nomes das ruas, né, Cirilo? Da origem, enfim, quem que pede, se não pede, como que o nome aparece na rua? E originalmente, em 1866, saíram os primeiros nomes de ruas de São Carlos, que eram totalmente diferentes dos atuais. Né? Você tinha a Rua São Carlos, né? A Avenida, Rua do Comércio, ela chamava. Antigamente, a Avenida de São Carlos era a Rua do Comércio? Rua do Comércio. Ali, o primeiro nome. A rua, por exemplo, Dom Pedro era a Rua da Palma. A Rua 13 era a Rua da Mata. Quer dizer, era uma cidade bem rural mesmo. Né? E depois foram surgindo os nomes dos fundadores, né? Que é Juan do Pinhal, Jesuíno de Arruda. Mas tinha a Rua do Carvalho, que é a Rua Episcopal. Né? Depois tinha a Rua Santo Inácio, derivado do nome de Inacinho Mineiro, o primeiro dono de uma venda perto do Córrego Gregório, que ele era esperto, né? Ele começou a vender as coisas ali quando os tropeiros paravam ali perto do córrego. Então ele Inacinho Mineiro, gerou a Rua Santo Inácio. Deu origem à Rua Major? Santo Inácio, a Rua hoje Episcopal. A Episcopal. Santo Inácio antes, é isso? Depois do Carvalho, depois Episcopal. Carvalho, depois Episcopal. E depois, uma rua que tem um nome curioso é a São Joaquim, porque foi uma homenagem para o primeiro padre da cidade. A Câmara queria homenagear, ele recusou ele era modesto e tal, não queria ser homenageado. Então, eu homenageei então o meu santo, que é São Joaquim. Então ficou São Joaquim. Por que a rua se chama isso? São Sebastião é porque aquele largo onde fica a praça onde fica a escola Álvaro Guião era o largo de São Sebastião, da igreja de São Sebastião, era ali, na esquina da avenida com a Padre Teixeira. E aí pegou fogo na igreja e tal, até que eles fizeram uma permuta, a São Sebastião foi lá para cima e a prefeitura ficou com a praça, que depois instalou a escola Álvaro Guião. Então, originalmente, a São Sebastião era onde hoje o Álvaro Guião. Bem na esquina, porque depois a praça se tornou a Praça Rio Branco, até instalar a escola. A escola foi instalada numa praça, que chamava Rio Branco. Né? Imponente escola, ela foi colocada bem no centro, onde era uma praça. São Carlos recebeu a verba, conseguiu a escola, então precisava de um lugar. Então, a escola foi instalada ali na praça. E tem a Rua Dona Alexandrina, logo atrás, que foi a primeira benfeitora da cidade. Já doou áreas aqui a partir da Rua 28, para São Carlos poder crescer aqui para o norte. Porque o marido dela não permitia que São Carlos passasse da Rua 28.
Ele não gostava dos boateiros. E ele, depois que ele morreu, ela doou. Bacana, Bertinho, falando, qual foi o primeiro baile jeans? Que ano que foi? Foi em 1900. Foi uma novidade, né? Uma Não, super novidade. Começou Na época. com a discoteca. A discoteca pegou fogo no mundo inteiro e a Westop tinha a maior discoteca, chamava Moby Dick. Porque a Westop era a marca, né? Da roupa, da calça, né? Jeans. E aí eu consegui, através do Mafei, que era representante da Alpargatas aqui, a loja em frente à estação, conversar com o gerente. Falei, pô, traz a Moby Dick para cá, porque a molecada está curtindo, né? E aí ele falou assim, nós só vamos em cidade que tem mais de 150 mil habitantes. E na época, São Carlos estava... São Carlos tinha 90, na época, 90 mil. E aí eu consegui Olha lá, tá colocando o Ferreira atento, como sempre, olha lá. Eu consegui trazer a Moby Dick para cá. Boa, e aconteceu o seguinte, à tarde eles foram passar o som, eles mandaram eu abrir os vitrô, porque o som era muito forte. E eu esqueci, no fundo da basca, ali do lado da sacada, eu esqueci de abrir. O som era tão forte que quebrou todos os vidros lá do fundo da basca. E daí, então, aí caiu essa moda de discoteca. Aí eu inventei, falei, vou fazer o primeiro baile com Praca Luminosa e com a banda Doce Veneno, que é daqui da cidade. Fazer com duas bandas. Mas aí, já Doce Veneno, coisa de... Nós estamos falando coisa de quanto? 40 anos? 40 anos. E a Doce Veneno tocou em todos os bailes. 80. Em todos os bailes, foi a mais frequente. 80. Foram 25 anos que eu fiz seguido o baile jeans. Em maio eu fazia o baile jeans das 11 horas às 6 da manhã. Quem ficava no baile até as 6 horas tomava o chá, o café da manhã. Para acordar, né? Para acordar. Pois é. E em novembro eu fazia o segundo baile jeans. Quem ficava até o final tomava sorvete. Robertinho, na época, quantas pessoas... Olha lá a famosa calça lá, a jeans. O pessoal parava ali para tirar foto, para passar por baixo, enfim, era realmente uma novidade, né? Robertinho, quantas pessoas dava em média lá por... 3.500 a 4.000. Naquela época, né? Que não tinha muita... Era apertada, aquela coisa toda. Porque nós compramos um terreno do Mafei, aumentamos. Então, Cirilo, você que gosta dessa coisa, desse cálculo histórico, se a gente fizer uma média de 3, 4 mil pessoas por baile, entendeu? Quantas pessoas a Basque levou, né? Movimentou. Então, e é uma coisa maluca, né? Esse baile teve o lado cupido também. Teve gente que casou ali, tendo desconhecido no baile. Pois é. Por acaso, umas coisas teve assim, a coisa aquela história do Aguinaldo Raiol, não foi? Foi essa. O baile jeans voltaram agora. Eu, inclusive, cedi a calça para eles, porque eles me deram a calça. Eu cedi para o Azul Banana e o Azul Banana acabou cedendo para eles, o Toninho. Bom, eles fizeram o baile jeans, eu precisei fazer um contrato autorizando eles fazerem, porque o nome era meu, né? Bom, aí me convidaram para ir no baile jeans. Eu tinha acabado de ter pneumonia, né? Aí o português, que era meu secretário no turismo, né? O filho da dona Carmina, lembro. Ele foi me buscar de carro e eu fui no Ítalo assistir o baile jeans que eles reviram. Bom, tinha lá umas 3.000 pessoas. Só para você ter uma ideia, eu fui mais ou menos numas 20 ou 30 mesas de famílias que se conheceram no baile jeans. E o cara começou no jeans? Não, ele me apresentava a filha. A minha filha tem 20 anos. E aí, você não quer dar o prazer de dançar com ela? Eu falei, eu não tenho mais condições de... Pessoal, Bertinho, tem muita história, né? Lógico, isso que é bacana. Legal, o tempo está chegando ali no finalzinho. O Cirilo também está numa marcação aqui. Mas é isso, Cirilo. Eu acho que a proposta do programa Roda de Amigos é exatamente essa. Né? A gente reunir amigos, né, que relatem
fatos, acontecimentos, tragam novidades, enfim, no sentido de passar informação da melhor qualidade possível. Se não considerar da melhor qualidade possível, pelo menos das melhores intenções possíveis. Para o pessoal que está nos ouvindo, está nos acompanhando, ou se ele quiser entrar em contato com você, eu acho que é legal essa. Inclusive, eu gostaria de ter até sugestões do pessoal aqui de São Carlos, né, de temas que... O pessoal mandar para... Não, de falar sobre temas que gostariam de saber sobre Perfeito. a cidade, ter um conhecimento através das minhas crônicas que eu possa... Profissões, pessoas, lugares, personagens, né? Você, por exemplo, existe uma São Carlos essencial que você precisa saber que existiu, né? Do Ronaldo Golias, sim, da São Carlos tradicional, né? Da CBT... Precisa saber como foi São Carlos. Então, acho que é interessante as pessoas que puderem... então, quem puder sugerir alguma coisa, então... Sugestões serão bem-vindas. O meu e-mail, cirilobraga@gmail.com. Cirilobraga, com C, @gmail.com. Sugestões, o que seria interessante falar sobre São Carlos, que eu vou reunir e pretendo fazer uma publicação. Maravilha. Pessoal, a gente está aí, ó, nós somos reféns do tempo do cronômetro, o Ferreira já tirando a bandeira vermelha ali do bolso, enfim, mas chegamos ao final. Isso é muito bom, significa que a gente vai voltar, tem muito mais histórias ainda, o Bertinho tem mais história, o Cirilo mais história e o Barbano, que era nosso convidado, mas não pôde estar conosco, tá bom? Chegamos ao final, obrigado Bertinho, obrigado Cirilo e obrigado a você, continue conosco.